Na tela branca ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca: Um novo olhar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan Souza, sou professor de música e psicografia braille, tá? Eu vou estar colaborando com vocês nesse curso, durante esse curso, tá? Como já falei, meu nome é Jonatas, sou um homem de pele clara, estou usando uma blusa preta, estou aqui no quarto, tá? Ao fundo tem um quadro de um gato, com a imagem de um gato, abaixo um estante com livros e mais ao fundo uma janela, tá bom? E hoje a gente vai conversar, dentro do curso de Introdução à Psicografia Braille, sobre alguns pontos específicos, tá? São eles: ligadura de prolongação, ponto de aumento, fermata, estacato, formas de compasso e agrupamento de valores, tá? Durante a minha apresentação, vai estar no vídeo, né, que é a imagem só, a minha webcam captando, tá? Mas caso eu apresente alguma imagem, vou descrever para vocês, tá bom? E aí de início nós temos a categorização, explicações sobre as regras ou a pontuação da ligadura de prolongação. Tá? Então, que para a ligadura de prolongação, ela é usada em casos que temos notas iguais. No caso, dois dós, dois rés, dois sols, duas notas sol, certo? Independente do valor. Então, se a gente quer ligar um sol mínima a um sol semínima, a gente utiliza a ligadura de prolongação, que é formada pelos pontos 4, 1 e 4. Tá? Caso notas sejam diferentes, a gente já utiliza a ligadura que a gente já deve ter aprendido durante o curso, que é a ligadura simples, que são os pontos 1 e 4. Quando eu tenho notas iguais, eu tenho esse sinal, a ligadura de prolongação, que facilita eu saber que essas notas são iguais. E aí eu vou, quando a leitura, quando a deficiência visual estiver lendo, ele vai focar a atenção mais na duração da segunda nota. Tá bom? Então ela é formada pelos pontos 4 em 4 e utilizada entre notas iguais, independente do valor das notas. Tá? E aí, na sequência do conteúdo, a gente tem o ponto de aumento. O que é o ponto de aumento? O ponto de aumento é apresentado pelo ponto 3, sozinho, certo? Após a nota ou pausa. E a função do ponto de aumento é aumentar o valor daquela nota pela metade do seu valor rítmico. Por exemplo, se eu tenho uma nota, um valor rítmico, né? Seja ele mínima, semibreve ou semifusa, qual for, que vala 2 tempos, o ponto de aumento irá somar a metade desse valor. Então, se eu tenho 2 tempos, eu vou somar mais a metade, que é 1, eu vou ter uma nota que valerá 2 tempos. Tá? Caso eu tenha uma nota que vale 1 tempo, eu vou somar com o ponto de aumento, vou somar a metade dela, ela passa a valer 1,5. E assim em todos os casos. Se tiver 4, ela vai valer 6. Se ela tiver 1, ela vai valer 1,5. Tá bom? Então, a soma a metade do seu valor. Vamos outro exemplo. Se eu tiver um que vala a metade de um tempo, ele vai valer 75% de um tempo. E aí, pode ser cocheia, semínima, semibreve, o que for, qual o valor rítmico que for, tá? Dependente da minha forma de compasso. Ele vai agregar 50% do valor, tá bom? Vai aumentar. E aí, paralelo a isso, a gente tem o estacato, ou ponto de diminuição, que ele vai retirar agora metade do meu valor rítmico. Caso eu tenha uma semínima valendo 1, ela vai passar a valer meio, certo? Então, se eu tiver uma figura que vala 2 tempos, ela vai passar a valer 1. Então, a gente tem o ponto de aumento, que aumenta metade, de estacato, que diminui metade, certo? E os pontos do sinal de estacato, pontos de Februário, são os pontos 2, 3, 6, certo? Eles são inseridos antes da nota. Já o ponto de aumento, que eu já falei há pouco, ele é inserido após a nota ou pausa. O estacato é inserido antes, certo? Então, é uma diferençazinha aí na utilização desses pontos. Tá? Um soma 50%, metade do valor, e o outro diminui 50%, metade do valor. O ponto de aumento aumenta e o ponto de diminuição, o está 4, retira. Tá?
A gente também aqui tem no nosso conteúdo a fermata. E a fermata ela parece muito com a barra dupla final, tá? Vem depois da nota e ela possui os pontos 1, 2, 6, 1, 2, 3. Tá? Vem após a nota e acredito que a casa de fermata nas pausas também. Tá? Então ela vem após a nota ou pausa. Tá? Lembrando os pontos da fermata, 1, 2, 6, 1, 2, 3. E a fermata, geralmente ela vai valer o dobro, né, do tempo, tá? Mas pode ter também a questão ligada à regência, ao tempo que o maestro quiser, de dar aquela ênfase, né, no trecho musical, tá bom? Mas seguindo aqui no conteúdo, nós temos o entendimento de compasso, certo? Compasso como a divisão métrica da música, que é organizada, certo? Por barras de compasso. E essas barras na musicografia Braille é apenas o espaço, né? O espaço vazio. Então a gente costuma até frisar bastante que na musicografia Braille há 64 possibilidades diferentes, né, de combinação dos pontos, tá? Porque a gente tem o espaço, a gente utiliza o espaço em branco como a barra de compasso. E para a organização desses compassos, essas divisões métricas, a gente tem a indicação das fórmulas de compasso, tá? Que são frações, tá? E aí, fração relacionada à tinta, né? Como a gente escreve visualmente, um número sobre o outro. No Braille é um pouquinho diferente, na escrita Braille, tá? E aí ela vem com um prefixo de número e o número em fração, um número em cima, um numerador e um denominador, tá? A gente fala em cima e embaixo porque o número em cima vem escrito nos pontos 1, 2, 4 e 5 e é o número inferior, o denominador, vem escrito na parte de baixo da célula, digamos assim, com os pontos 2, 3, 5, 6, tá? Então nós temos o sinal de número, que sempre vai anteceder a forma de compasso, que é formada pelos pontos 3, 4, 5, 6, e aí temos a indicação dos números, tá? Sempre colado. Sinal de número superior e número inferior, certo? Numerador e denominador, tá? E aqui no matéria de vocês vão encontrar vários exemplos de compassos simples, compassos compostos, né? E várias formas diferentes de apresentação desses números, tá? Dessas formas de compasso. Então temos compassos 4x4, temos compassos 3x4, 2x4, 6x8, tá bom? Algumas exceções são para compassos 4x4, que podem ser representados pela letra C, e eu tenho um sinal de maiúsculo, pontos 4 e 6, e o C, ponto 1 e 4, tá? Que também representa o 4x4. Ou o 2x2, que a gente costuma chamar de C cortado, que aí pode ser escrito pelos pontos 4, 5, 6 e o C, 1 e 4, tá? Na maioria dos outros compassos, geralmente é número, sinal de número, numerador e denominador. Tá? E aí vocês no trabalho, alguns exemplos de formas de compasso, tá? Vou estar mostrando aí alguns exemplos. 2x2, 2 sobre 4. E a gente tem, na escrita da musicografia Braille, uma forma de condensar as notas, assim como a gente tem na escrita em tinta, e facilitar a leitura, que é o agrupamento de valores. Tá? Isso acontece em casos que a gente tem 4 semicolcheias juntas. E aí, na nossa figura em tinta, a gente tem os colchetes, que são colados, né? Cabeça, haste e colchete. Geralmente são colados, né? Tanto no caso das colcheias como das semicolcheias. Aqui na musicografia Braille a gente tem o agrupamento de valores, que são formas de leitura para saber mais fácil, que são 4 semicolcheias, tá? E elas são usadas geralmente quando eu tenho grupos de 4 semicolcheias, onde o próximo grupo rítmico, vamos dizer assim, que há depois das 4 semicolcheias, não seja colcheia. E aí como ela é representada? Eu represento a primeira figura como semicolcheia e o restante em colcheia. Por exemplo, se eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, 4 semicolcheias, a primeira eu escrevo em semicolcheia e as demais em colcheia, tá bom? Vocês vão estar vendo aqui o exemplo, onde eu tenho um sinal de forma de 4x4, forma de compasso 4x4, sinal de oitava
E aí eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, todos semicolcheias. Mas a primeira vem escrita em semicolcheia e o restante em colcheia, tá bom? E aí, isso só não acontece no caso quando o próximo grupo, ritmo, o próximo modelo ritmo, é formado por colcheias. E aí vai gerar uma confusão se ela vai, na leitura, né, se ela vai valer uma colcheia ou uma semicolcheia, tá bom? E aí também há casos que ela, quando eu estiver iniciando com pausa, também é super válido e é possível fazer esse agrupamento, tá bom? Só não funciona, não é possível fazer em casos que eu tenha colcheias no próximo grupo ritmo. Mas se eu tiver quatro semicolcheias e uma pausa em qualquer uma das semicolcheias, eu consigo fazer, tá bom? Isso é importante no momento de leitura, certo? Para facilitar também a escrita, quando a gente está escrevendo, principalmente quem está escrevendo na reglete, né? Que aí são muitos pontos, e diminui e acelera um pouquinho o processo, tá bom? E agora eu vou mostrar um pouquinho do processo de ensino-aprendizagem, tá? De um aluno e amigo aqui de Fortaleza, o Matheus, e como a gente faz, né, um processo comum de transcrição, onde eu leio para ele, fazemos um pequeno solfejo e ele executa músicas ao instrumento, tá bom? Abraço a todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas, tá bom? E comentários em momento síncrono ou assíncrono por mensagens e nesse nosso modelo de educação, tá? Remota, à distância e feita em tempo de todos. Tá bom? Obrigado e até breve. Matheus escreve em sua reglete de página inteira. O vídeo está com velocidade acelerada. Quinta oitava, Mi, Mi, semicolcheia, Dó, Dó, semicolcheia, Lá, Lá, semicolcheia, espaço, Sol, colcheia. Matheus lê a partitura que escreveu e executa um acordeão. O vídeo está com velocidade acelerada. Ré, si, dó, mi, dó, si, lá, mi, sol, mi. Beleza, a base é essa, certo? Vamos tentar dar harmonia isso aí? Deixa eu ver. O segundo compasso é Mi, Mi, Fá, Mi, Mi, Fá, Dó. Mi, Fá, Mi, Dó. Isso. Aí Mi, é a mesma coisa do primeiro, né? É a mesma coisa do primeiro, depois o mesmo coisa do segundo. Mi, Dó, isso. Mi, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi, Dó. Mi, Fá, Mi, Dó. Mi, Sol, Fá, Mi, Dó. Mi, Fá, Mi, Dó. Mi, Sol, Fá, Mi, Dó. Mi, Fá, Mi, Dó. Calma, sem correr. Mi, Mi, Pá, 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 repete. Pá, 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 repete de novo. Pá, 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 de novo. Lágrima no zóio. Mestre Quinca das Rabecas. Matheus encontra-se sentado em uma sala de estar. Ele tem pele clara, cabelos e olhos pretos. Usa uma camiseta verde.
Animação dos idosos com as idosas. Mestre Quinca das Rabecas. Audiodescrição: Roteiro, Lindolfo Júnior. Consultoria, Paulo Henrique Leonardo. Locução e edição, Felipe Granja.